E aí, povo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Dando continuidade no nosso assunto, né, Estado da América, o continente americano, a gente vai começar a falar agora especificamente de alguns países, né? Vamos começar lá por cima, pela América do Norte, e vamos começar pelo maior de todos, né, pelos Estados Unidos. Maior não em tamanho, mas em todo o resto ele é o maior, tanto nas coisas positivas quanto em várias coisas negativas, mas isso a gente vai ver já já ao longo dessa próxima aula. Então, segura a vinheta ou solta a vinheta, enfim, assiste a vinheta aí, me aguarde. Pois é, a gente vai falar sobre os Estados Unidos, o país dos esportes, o país que é a maior potência do mundo, o país do cinema, um país que é difícil você ficar, digamos assim, indiferente aos americanos. Normalmente, ou você gosta muito, ou você odeia muito, ou você odeia gostar muito, né? Porque é inegável que eles são muito, muito bons em tudo que fazem, inclusive nas coisas ruins. Todo mundo tem ali, mesmo que secretamente, uma vontade de ir para lá, de morar por lá, ver o Disney, ver o Mickey, ir para Disney, enfim, sabe? Porque os caras são, sabe, muito bons mesmo. No entanto, a gente vai começar a falar agora sobre essa ocupação territorial. É claro que tem também aqueles que não gostam porque acham que eles são porcos imperialistas, que se metem em tudo, que dão palpite em todas as questões do mundo, que se envolvem na política alheia dos países, e isso tudo é verdade, né? Então, quando eu disse assim que tem gente que odeia amar, né, os Estados Unidos, é porque mesmo sabendo dessas coisas, muita gente quer ir para lá, muita gente tem admiração pelos caras. Beleza. Então, agora sim, falando já dessa ocupação territorial americana, do início, né, como surgiu a nação dos Estados Unidos, a gente tem esses 4 tópicos aqui que estão no nosso livro. Aliás, no livro esse assunto está na página 405, página 405, tá? Então, começando pela chegada, né, dos primeiros habitantes na América, essa origem, né, dos primeiros habitantes europeus remonta de muito, muito tempo, de milhares e milhares de anos ali, uns 50 mil anos até mais, sobre aquelas teorias que nós vimos lá no sexto ano, né, nas aulas de estudos amazônicos, onde, segundo essas teorias, os primeiros habitantes teriam chegado a partir da Ásia, atravessando a ponte de gelo que se formou, né, ali no Estreito de Bering, e a partir daí chegaram os primeiros habitantes da América do Norte, da América de modo geral, mas enfim, eles desembarcaram primeiro na América do Norte. Então, como vocês podem imaginar, o continente americano, né, de um modo geral todo ele, né, mas nesse caso especificamente o subcontinente americano, ele era habitado por indígenas, né, os povos nativos. É por isso que os europeus não descobriram nada. Na verdade, entre aspas, se a gente for parar para pensar, eles, entre aspas, descobriram mais ou menos. Por quê? Quem descobriu primeiro foram os povos nativos que vieram da Ásia, ok. Só que eles não contaram isso para os europeus. Assim sendo, os europeus descobriram, entre aspas, a América sozinhos também, né? Já que eles não sabiam que estava lá a princípio, né? Bom, em todo caso, os nativos viveram no continente americano por séculos, séculos assim de boa, todo mundo em paz, sabe, sem maiores brigas, até que os europeus chegaram. E aí, como eu disse aqui no nosso texto, e aí deu merda. Por quê? Porque os caras chegaram, tipo, tava tocando terror mesmo. Na verdade, logo no início, eles chegaram numa boa, tá, numa nice ali, meio que tentando fazer amizade e tal, mas isso não durou muito. Não durou muito porque eles estavam ávidos por conquistas, por ouro, por riquezas, enfim, encher os cofres da coroa, encher os bolsos, e a partir daí então se inicia um grande genocídio no continente americano, sabe? Centenas de povos são exterminados, milhares e milhares e milhares de pessoas são sacrificadas, literalmente, tudo em nome dessa busca pelas riquezas, né? Primeiro chegaram os espanhóis, vindo ali pelo lado da Flórida, ali na parte mais ao sudeste dos Estados Unidos. Depois chegaram franceses, depois chegaram holandeses, enfim, todo mundo foi chegando primeiro. E os ingleses, olha, eu coloquei ingleses, tá? Os ingleses, eles chegaram por último,
porque eles estavam ocupados, digamos assim, com as guerras lá na Europa, e como as guerras lá na Europa estavam muito, sabe, estavam muito complicadas, né? Guerra é sempre um negócio complicado, e os ingleses estavam envolvidos nessa guerra, os ingleses ficaram para trás nessa disputa. Porém, mesmo chegando atrás, eles, mesmo ficando atrás, né? Mesmo chegando por último, eles conseguiram chegar e praticamente se apossar do território todo. E a partir daí, então, começa o processo de domínio inglês no continente norte-americano, tá? No subcontinente norte-americano. Os ingleses começam a estabelecer suas colônias, começam então um processo de, assim, de estudo da área. Ao mesmo tempo que eles estudavam, eles dominavam a área, né? E o massacre de indígenas continuava, né? Quem entre os primeiros ingleses que vieram para cá, os puritanos se destacaram, tá? Os puritanos eram uma espécie de seita que pregavam um cristianismo radical, sabe? Eles seguiam a doutrina cristã, mas de uma forma muito, muito radical. Ou seja, para eles qualquer coisa, praticamente tudo era pecado. E esse pecado ele era punível com, em alguns casos, com apedrejamento, sabe, com morte mesmo. Era uma situação muito complicada. Os caras eram cristãos radicais, sabe, daqueles que não permitiam uma olhadinha para o lado, que gera condenação para a pessoa, né, por conta desse ato pecaminoso. Bem, a partir dessa chegada dos puritanos, eles começaram a trabalhar e a desenvolver a terra, né, começaram a aliar com pequenas propriedades rurais, e essas pequenas propriedades rurais deram origem às 13 colônias na costa leste. Essas 13 colônias, elas foram o início dos Estados Unidos. Então, quando a gente fala de território americano, a gente fala que os Estados Unidos, que hoje são 50 estados, certo? São 50 estados, começaram com apenas 13, não estados, mas colônias, que viriam a dar origem a estados que nós temos atualmente. Tá? Essas 13 colônias, elas ficavam ali na costa leste. Por que lá? Porque na época o mundo se deslocava a partir da navegação, né? Na época, eu digo século 17, enfim, 16, 17. Então, é claro que se você não tem aviões, se você não tem carros, se você tem apenas o barco como meio de transporte confiável e seguro, você tem que estar ali próximo dos oceanos, né, para poder ter um deslocamento legal. E por conta disso, essas 13 colônias se deram ali na costa leste, ok? Mas com o passar do tempo, né, essas 13 colônias foram crescendo, foram se desenvolvendo e começou a haver uma diferenciação nessas colônias. As colônias do norte, elas seguiam uma espécie de modelo diferente das colônias do sul. Entre essas diferenças, eu estou até lendo esse texto no livro, porque eu acho que ele é bem interessante, bem explicativo. Aqui diz assim, as 13 colônias eram bem diferentes entre si. As do sul eram mais dependentes da metrópole, pois consistiam em áreas fornecedoras de produtos agrícolas à Inglaterra, consideradas colônias de exploração. Portanto, já as colônias do norte eram mais autônomas, produziam ali produtos para abastecer o mercado interno e até estabeleceram comércio com outras áreas da América e com a África, o que contribuía para gerar renda para as populações. Além disso, tinha a questão do tamanho também, certo? Essas colônias, elas, de modo geral, elas tinham tamanhos diferentes. As colônias do sul, elas utilizavam, via de regra, grandes propriedades de mão de obra escrava, enquanto que as colônias do norte tinham propriedades menores em tamanho, mas muito mais produtivas, por conta da tecnologia, empregavam mão de obra normalmente assalariada, e isso fez toda a diferença para um acontecimento que vai vir lá na frente, mas que a gente fala sobre ele só daqui a pouquinho. Bom, de modo geral, as 13 colônias deram origem aos Estados Unidos, a partir delas houve a expansão, né, em direção ao oeste, e os Estados Unidos acabaram se formando, né, nesse território extremamente grande, né, que ocupa tanto a costa leste quanto a costa oeste, né, está ali entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Mas, como nem tudo são flores, né, houve ali alguns problemas, graves problemas, algumas confusões, treta valendo mesmo, em relação ao desenvolvimento dos Estados Unidos. O próprio desenvolvimento dos Estados Unidos é baseado em guerras, em conflitos. Talvez seja por isso que eles adoram se meter na briga dos outros. Bom, então quando eu digo assim, nesse início da treta, tudo começa quando a Inglaterra resolve meter a mão mesmo nos impostos que eles cobravam da metrópole, nesse caso da colônia, né? Desculpa, que os impostos, a Inglaterra cobrava impostos da colônia, a Inglaterra era a metrópole, né? Os Estados Unidos era uma colônia, e como toda colônia, havia um pagamento de impostos.
O problema é que, como a Inglaterra estava se metendo em várias guerras, em muitas campanhas militares, isso custa dinheiro, e muito dinheiro. Que alguém tinha que pagar essa conta, e quem resolveu pagar, ou melhor, quem foi obrigado a pagar, foram os Estados Unidos, né? Já que eles eram uma colônia que estava ali no desenvolvimento econômico legal. Então, os ingleses começaram a meter uma série de taxas nos americanos para obrigá-los a pagar essas campanhas militares, ou seja, os ingleses se metiam na guerra e quem pagava a conta, quem pagava o pato, eram os americanos. Então, essas taxas, cara, teve lei do chá, lei do selo, lei do açúcar, lei de uma série de coisas, ou seja, tudo que se fazia na Inglaterra, tipo, tudo que se fazia nos Estados Unidos, desculpe, tudo que acontecia, qualquer atividade econômica era passível de taxação de impostos, tá? Essa imagem que eu tenho aqui para vocês é só um exemplo. Esse aqui é um selo da coroa inglesa, né? Que obrigava qualquer publicação de papel, seja uma Bíblia, seja um livro, seja um poema, qualquer coisinha que fosse publicada em papel, tinha que ter esse selo. Esse selo era pago, ou seja, para você fazer uma revista, um jornal, qualquer coisinha, você tinha que comprar esse selo para publicar lá, porque sem esse selo, sua publicação não ia para as bancas, não seria vendida, não seria, sabe, colocada à disposição do público. Então, esse era só um dos exemplos. E é claro que isso foi, digamos assim, fazendo os americanos ficarem com raiva daquilo, foi fazendo com que houvesse uma revolta muito grande que acabou estourando no dia da independência. E aí, claro, esse descontentamento, como eu falei agora há pouco, né, levou à independência, mas é preciso explicar um pouquinho mais sobre isso, tá? Esses colonos, cansados de serem explorados, eles acabaram se rebelando contra a metrópole e declararam guerra. Só que os americanos, eles não tinham tropas nem armamentos, eles não tinham condições de enfrentar os ingleses, que àquela altura, né, ali o ano de meados, a parte final, né, dos anos do século de 1700, eles eram a maior potência do mundo, né? Tanto economicamente, militar, enfim, eles eram o que os Estados Unidos são hoje. Só que os ingleses tinham muitos inimigos, então, a partir do momento que os americanos se viraram contra os ingleses, houve ali um certo reforço, né, de espanhóis, de holandeses, de franceses, todo mundo meio que se juntou ali para dar uma porrada nos ingleses, porque ninguém ia com a cara deles mesmo, que eles eram escrotos pra caramba, e a partir daí, praticamente mais ou menos ali um ano após o início das primeiras batalhas, os Estados Unidos teve a sua declaração de independência assinada, promulgada ali no dia 4 de julho de 1776. Então, de lá para cá, os Estados Unidos passaram a ser uma nação independente da Inglaterra, independente de todo mundo, na verdade, mas principalmente da Inglaterra, apesar de que os ingleses, meio ali, sabe, como com dor de cotovelo, só foram reconhecer os Estados Unidos como país em 1783, quase 10 anos depois. Mas enfim, pelo menos reconheceram, deram o braço a torcer, e a partir daí os Estados Unidos começam a crescer de uma forma assim imparável e continuam crescendo, inclusive até os dias de hoje. E usando para isso táticas políticas, militares, econômicas, algumas legais, outras nem tanto. Mas isso é assunto para outro momento. Bem, como a gente já falou, os Estados Unidos hoje possuem 50 estados, mas eles começaram só com 13. Então, como é que esse número cresceu de 13 para 50? O que aconteceu? Como foi que isso se deu? Bem, a gente sabe que essas 13 colônias que a gente está vendo aqui, nesse momento, elas foram, digamos ali, alvos, né, de um processo de expansão americano que foi baseado em várias desculpas meio que esfarrapadas, né, para um extermínio de indígenas, e a mais famosa de todas elas é a do destino manifesto, a teoria do destino manifesto. Mas o que é essa bodega? O que viria a ser essa teoria do destino manifesto? Bem, de modo geral, simplificando, os americanos teriam uma missão divina, né, de liderar esse processo de expansão em direção ao oeste, e essa missão seria, como já falei, dada por Deus, né? Tanto é que essa imagem ela mostra ali uma figura, um anjo, né, um enviado de Deus, que iria liderar esses colonos que estão aparecendo também ali ao fundo, né, em direção ao oeste, né? Isso claro, a gente sabe que é bobagem, é uma desculpa furada, eles inventaram, né, como muitos já fizeram, né? Vários e vários homens, vários e vários líderes da humanidade já cometeram as maiores atrocidades em nome de Deus.
E essa foi mais uma. E foi uma atrocidade porque, como eu já falei algumas vezes, centenas de milhares de indígenas foram massacrados em nome dessa disputa. Dessa disputa não, desculpa, em nome dessa incorporação territorial, né, do lado oeste dos Estados Unidos, já que as colônias estavam apenas no leste. Pois então, depois que eles acreditaram que Deus estava a serviço deles, que Deus teria dado uma missão de eles conquistarem não só o território que iria da costa leste até a costa oeste da América do Norte, mas sim o mundo todo, né? Eles então, eles, claro, o pessoal dos Estados Unidos, eles começaram a colocar em prática então esse plano. Então, alguns territórios foram comprados, como por exemplo a Louisiana, né, que era um território francês, foi comprado da França porque o Napoleão estava meio enrolado com a questão das guerras e tudo mais, então eles precisavam de uma grana, já que os franceses tinham essa parte da América aqui vadiando, eles resolveram vender por uma quantia bem alta para a época, né? Teve ali também territórios que eles foram negociando com espanhóis, com holandeses, com os próprios ingleses foram ali comprando, foram, enfim, arregimentando ali através digamos, da diplomacia. Com o México foi um pouquinho diferente, porque com os mexicanos não teve conversa, não teve diplomacia, foi guerra. Ou seja, os Estados Unidos eles se aproveitaram que tinham um exército forte, já na época, né? Já tinham ali um contingente militar bem estabelecido e foram para porrada com os mexicanos e acabaram anexando, né, esses territórios onde hoje é o Texas, onde hoje é boa parte da costa leste, da costa oeste, desculpa, boa parte da costa oeste, onde está, por exemplo, Califórnia. Não é por acaso que você tem ali na Califórnia, na costa oeste, né, e toda aquela região, várias cidades com nomes espanhóis, né? Los Angeles, San Diego, São Francisco, San Antônio e por aí vai, né? E no Texas também. Então, em alguns estados, né? Colorado é de cor mesmo, né? Da cor do deserto lá que tem no Colorado, que é meio avermelhada. Então, são territórios que originalmente eram mexicanos, mas foram anexados. Quando eu digo anexado, na verdade é uma palavra bonitinha para dizer que foram tomados na marra, na força mesmo, com base na imposição. E hoje o território americano ele é esse território bem vasto, né? Está ali tanto no Oceano Pacífico, na costa, né, quanto no Oceano Atlântico, ocupa toda a extensão territorial da América. E ainda tem os outros dois territórios, né, que fazem parte dos Estados Unidos, mas territorialmente não estão ali junto com os outros 48, né? Que é o Havaí, que é uma ilha que fica no Pacífico, está muito mais próximo da Oceania do que propriamente dos Estados Unidos, porém é território que pertence aos Estados Unidos, e o Alasca, que fica ali na parte mais noroeste do continente, ali fica pouco acima do Canadá. Era um território que originalmente pertencia à Rússia, mas os americanos também compraram. Então perceba que assim, quando existe um adversário forte, um adversário que realmente tem condições de impor uma derrota aos americanos, eles negociam e compram. Quando eles percebem que o adversário é um pouquinho mais fraco, por assim dizer, eles vão para a guerra e tomam na marra. Então, é um jeito bem escroto de se fazer as coisas, mas foi bem útil para eles, deu muito certo e eles conseguiram o objetivo que era chegar até a costa oeste. Só para completar a informação, esse processo de expansão, né, ficou conhecido como Marcha para o Oeste. Então, aqueles filmes de bang bang, de faroeste que a gente vê, né, onde tem aquelas cidadezinhas, onde tem cowboys, tiroteio, xerife, aquela coisa e tal. Bom, esse cenário ele se passa numa época onde os Estados Unidos estavam nesse processo de expansão para o Oeste. Por isso que a gente chama esses filmes de filmes de Velho Oeste, né? Bom, basicamente a gente chama esse período de Marcha para o Oeste. Tudo ia muito bem, o país ia crescendo, ia expandindo os seus territórios e estava ali as coisas aparentemente se encaminhando bem. Porém, lembrem do que eu disse agora há pouco, né? Havia uma separação, um tipo diferente de colonização, né? As colônias do norte, elas normalmente mais industrializadas, mais tecnologicamente avançadas, mais modernas, né? Elas já tinham ali um sistema de escravidão abolido, o sistema de trabalho era mão de obra assalariada. Havia ali pequenas propriedades, a produção era muito maior, enquanto que no sul havia ainda mão de obra escrava, sistema de latifúndios, basicamente eram colônias que apostavam só nas plantations, né, que eram aquelas enormes plantações com um produto só, voltado para abastecer o mercado externo, as antigas
metrópoles, né, sobretudo na Inglaterra, mas outros países também da Europa, e eram colônias ali no sul, agora já não mais colônia, né, mas estados no sul, né, que estavam muito aquém do padrão de desenvolvimento que as colônias, que os estados do norte conseguiram alcançar. Com o passar do tempo, esses conflitos, né, essas diferenças foram gerando conflitos, até que eclodiu a famosa Guerra Civil, né, também conhecida como Guerra da Secessão, que foi de 1861 a 1865. Tá? Nesse período, os estados do norte basicamente guerrearam contra os estados do sul. Nessa imagem ali, aquela bandeira à esquerda, ali no alto, era a bandeira dos estados do sul, tá? Enquanto que aqui na lado direito nós temos hoje, a bandeira que atual é a bandeira dos Estados Unidos, dos estados do norte. Essa guerra durou muito tempo, muita gente morreu, e essa foi uma guerra que foi vencida pelos estados do norte, porém, até hoje, os estados do sul dos Estados Unidos são os estados que ainda concentram o maior número de crimes de racismo, de preconceito, de discriminação contra os negros, porque, sabe, é uma coisa que ainda está muito enraizada lá. E é lamentável que, mesmo passado todo esse tempo aí, a gente ainda tem que passar por esse tipo de coisa. Mas, felizmente, nesse caso, né, o lado do norte venceu, a escravidão foi finalmente abolida, pelo menos de forma oficial, né, pelo governo. E essa guerra, ela fez com que, por exemplo, Abraham Lincoln se tornasse o herói nacional que é, né? Não só essa guerra, uma série de outras questões, mas essa guerra marcou definitivamente o nome dele na história americana. Hoje ele é um dos ídolos, um dos ícones, um dos heróis nacionais. E junto, eu acho que com George Washington e outros nomes também notáveis, ele compõe o panteão dos heróis nacionais americanos. Então, essa imagem aqui é da famosa Batalha de Gettysburg, onde houve praticamente a definição do conflito a favor dos estados do norte, tá? Então, basicamente a Guerra Civil foi essa guerra que envolvia os estados do sul, escravistas, contra os estados do norte, que tinham uma economia mais moderna. E, como já falei algumas vezes, os estados do norte saíram vencedores. Pois é, meu povo, por hoje é isso, tá? No próximo vídeo nós vamos falar sobre os aspectos populacionais e econômicos lá dos Estados Unidos, mas por hoje a gente fica por aqui, tá? Daqui a pouco tem atividade, então qualquer dúvida, mais uma vez, me chamem, perguntem, mandem sinal de fumaça, gritem, façam um esperneio, qualquer escândalo, que eu vou estar aqui pronto para ajudá-los, tá ok? Bom, tendo dito isso, um abraço e até a próxima. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not